Olá, bem-vindos ao Leitos da Depressão. Eu sou o Leonard Eu sou o Nox. e hoje a gente vai falar sobre Vikings, mais especificamente sobre a quinta temporada. Vamos falar um pouco sobre o que a gente tá achando. E a ideia é que a cada novo episódio que seja lançado, a gente dê a nossa opinião. A gente faça um vídeo a respeito, falando o que a gente achou do episódio, o que a gente não gostou, enfim, fazer uma crítica sobre o episódio. Então, se você caiu aqui meio que de paraquedas no canal por algum motivo, já se inscreve e dá like nos vídeos, que daí os próximos vídeos que a gente lançar vai aparecer no seu feed de notícias, ou você vai ser notificado, e daí você vai ficar por dentro da nossa opinião e vai ter uma discussão legal com a gente, beleza? Então, para começar esse papo aqui, vamos começar falando o que você, né, Nox, o que você tá achando da série até agora. Então, já se foram 4 episódios dessa quinta temporada, então me fala aí, Nox, o que você tá achando, depois eu vou falar minha opinião. O que você tá achando aí da quinta temporada? Leite! Leite! Cara, até agora eu tô gostando bastante da série, né? Depois que o Ragnar saiu, né, do enredo, agora tá focando mais nos filhos, no Lagertha, e parece que agora o Ivar é o principal, né? Eu bem que eu vi isso aí pelos comentários do Facebook. Uhum. E tá interessante a série, né? Sim. O que muitas pessoas estavam se questionando, que eu também não tinha entendido, era sobre a parte em que o Ivar fica fazendo as estratégias, né, dos ataques, que eu também não tinha notado direito, mas acho que porque eu não prestei atenção mesmo. E algumas pessoas falaram que a série tava meio corrida. Eu também tava achando no início, não corrida, essa parte da estratégia do Ivar não tava, parece que sendo muito bem explorada. Mas no geral eu tô gostando bastante da série. Sim. Acho que estão sabendo ainda prender o público depois da morte do Ragnar. Ok. Eu tô gostando bastante da série, eu tô achando ela bem interessante até agora. Eu não sei, eu não tenho essa impressão de que a série está corrida. Eu acho que ela tá bem normal, bem no tempo dela. Uma coisa que eu achei, talvez, que seja um pouco corrida, é como o Ateulf chegou lá no cerco, lá em York, né? Eu acho que essa parte foi, sei lá, talvez um pouco meio rápida, porque ele tava num lugar meio isolado, ele com o filho dele, o Alfredo, e também com a esposa dele. E de repente ele apareceu lá. Mas eu acho que também não seria nem bem Foi. interessante, né? Tipo, passar essa parte da viagem dele até chegar lá com o bispo. Eu acho que foi um corte válido. Uhum. Aí você diz aqui, episódio 1 já começa com um dia o mundo inteiro irá conhecer primeiro. O episódio já começa com o preview, né, da temporada passada, em que o Ragnar fala pro Ivar, né, que um dia o mundo irá conhecer e temer Ivar, o Sem Ossos. E aí já dá uma impressão, né, de que essa temporada vai ser sobre o Ivar mesmo. Sim. Sim, o Ivar, cara, na história, assim, falando, na história, até na história, em outras histórias, por exemplo, tem os livros do Bernard Cornwell, né, que tem o Ivar, o Sem Ossos. Ele é sempre o mais mal, sabe? Ele é sempre o cara mais fodão, assim, o pior. Só que é diferente da série Vikings. Por exemplo, o Ivar do Bernard Cornwell é um cara muito magro. É um cara só magro. Ele não tem nenhum problema físico, né? E aqui nessa série, o Ivar tem o problema que ele é aleijado. E eu não sei se isso é bom pra narrativa, porque fica meio... Caraca, como é que um cara aleijado vai conseguir segurar essa onda de ser tão poderoso e tão temido pelos saxões, né? Pelos ingleses. E eu tô meio nisso. É isso que eu fico assim, meio com o pé atrás. Como é que eles vão fazer essa parada? E se ele vai dominar a Inglaterra? Eu não sei. Quer dizer, será que ele vai conseguir isso? Na história real, não é que os vikings tomaram a Inglaterra, né? Não aconteceu isso. Na verdade, os vikings foram acabando se fundindo a Inglaterra. Eles acabaram meio que vivendo entre os ingleses. Depois que se tornaram cristãos também, né? Então, eu não sei. É verdade. Claro que pode ser diferente na série, mas eu acredito que não. Então, mas na série eles sempre utilizam eles alteram, né, algumas coisas da história real para tornar a ficção mais interessante. Mas também, na verdade, eu nem sabia que o Ivar não era aleijado na história.
Na verdade, não se sabe. É que assim, é dito em alguns relatos que Ivar, chamavam ele primeiro de Ivar, o Sem Ossos, né? Esse era o nome. E também tem alguns relatos que diziam que os guerreiros vikings o carregavam em um escudo, alguma coisa assim. Então podia ser que ele tivesse alguma deficiência física, ou poderia ser simplesmente por ele ser bastante magro, sabe? Então não tem um consenso a respeito. Então não dá pra dizer nem que é a versão dos livros do Bernard Cornwell, as Crônicas Saxônicas, que eu recomendo, tá? É muito bom. Ou então a série do History Channel. Não dá pra saber. Mas tem alguma diferença. Por exemplo, ó, nos livros do Bernard Cornwell, o Ragnar Lothbrok não é o pai do Ubba, do Ivar, desses caras, não. Ele é irmão. Eles são todos irmãos, sabe? E aí já é diferente. Aí só acabaram pegando os nomes, né? Juntando as histórias. Sim, sim. Mas ficou interessante, ficou interessante. Sim. Agora, essa questão aqui do funeral do Sigurd. Assim, né? Tipo, o início da série já começa com o funeral de Sigurd, né? Mostrando ali o Ivar dizendo que não queria matar ele, né? Eu não sei se é verdade ou não, mas eu acho que no fim das contas ele tinha ainda uma empatia pelo irmão, né? Eu acho que essa temporada pelo menos vai ser pra mostrar como o Ivar é realmente sanguinário, né? Como ele ficou conhecido na história, né? É. E também na temporada passada introduziu, bem no final, né, o Bispo Hedmund, Sim. que agora parece que vai entrar ali na trama principal, né? E estão indo lá os exércitos de saxões para tentar tomar York novamente. Então esse é basicamente o enredo do primeiro episódio, que é O Infiltrado. Sim. Esse Bispo Hedmund, aliás, cara, quando tava no final da última temporada, da quarta temporada, que ele apareceu, eu fiquei sem entender o que esse cara era. E eu lembro que no final, assim, da quarta temporada, dava um close na espada dele. E daí eu pensei, ué, mas espada, assim, eu falei, mas será que esse cara é o Arthur? Sabe, o rei Arthur? Eu fiquei meio tipo, mas será? Mas não tem nada a ver, né? Ele é simplesmente um Bispo desses guerreiro. bispos guerreiros, né? Isso tinha realmente na história? Eu nem sei, cara. Eu também não faço ideia. Eu vi uma entrevista. Eu acho que não tinha. Não. Assim, bispo guerreiro mesmo, tal, etc. Você viu que ele e o Walter Wolf deu um arranca-rabo, podemos dizer assim, né? No último episódio. Sim. Você viu? Nesse último episódio que saiu agora, né? Que ele tava meio querendo que ficar no comando, né, das ordens. E aí meio que eu tava notando isso mesmo. Quando ele tava começando a falar assim, falou, mas eu acho que devia fazer isso, tal, etc. Aí eu falei, caraca, esse cara já não tá falando demais, não, né? Não é o Ateulf que devia estar na frente. E aí o Ateulf fala pro cara assim, a última coisa que você é humilde. Então, ele é realmente bem orgulhoso, né? Ele percebeu que talvez o Redmond estava fingindo, né? Tipo, quando ele se ajoelhou, porque tinha muita gente lá perto. Eu não sei, eu acho que ele deve ter algum plano assim por trás de querer tomar a coroa, talvez. Talvez. Eu não sei o que vai acontecer com o Alteulf, mas, por exemplo, o Alfredo, na história mesmo, na história real, ele tem um grande papel, assim, pra Inglaterra. Então, ele vai crescer, provavelmente, na série. Não sei como é que vai ser isso. Mas, então, vamos falar agora um pouco, entrar no segundo episódio, né? Você colocou a parte 2. Esse episódio não tem nome, né? Não, eu acredito que ele seja parte 2 do episódio 1, né? O Infiltrado. Ah, sim, entendi. E ele me trouxe essa questão... Porque assim, o Flock, ele viajou, ele foi ter uma experiência divina, alguma coisa do tipo, ele foi pro mar. Beleza, foi pro mar. Aí ele encontrou essas terras que, primeiro, onde que é isso, cara? Onde que ele foi parar? Até agora acho que ainda não explicou isso, né? Tá em alguma terra selvagem, aparentemente. Sim. Sabe uma coisa também que eu fiquei tipo... É que assim... Ele foi lá, ficou um tempo, aí ele teve aquele negócio, estou em Valhalla, estou na Terra dos Deuses, etc. E por fim ele decide voltar, né, para mostrar para os outros vikings a terra incrível que ele encontrou. Só que como é que ele vai voltar? Ele não faz ideia de como é que ele foi parar lá. Pois é, né, mas acho que ele é meio doido mesmo, o Floki. Ele tem essas visões, né, lá na ilha. De umas coisas bem doidas. Ele vê lá uma mulher com, parece que abelhas saindo da boca. Ele já tinha tido mais visões antes, né? Tipo, ele teve a visão da Icelock traindo o Ragnar, né? É verdade. Parece que ele meio que tomou o corpo do Harbord, né?
Ah, é verdade, cara. Aquele Harbord também não teve mais aparição na série, né? Até agora. Então, e também eu quero saber as próximas atitudes do Flock, né? Quer dizer, então, agora ele vai voltar, vai tentar encontrar o caminho de casa, sei lá como, né? Mas, pra quê? O que que ele, será que ele vai tentar criar aquela terra? Ah, ele fala, quero criar uma terra dos deuses aqui pra crentes, né? Talvez então ele queira criar uma cidade, um país, alguma coisa assim naquele lugar, né? Com o povo dele. Pois é. Eu vi um vídeo na internet que tava falando que o Floco seria uma espécie de vidente, igual aquele lá que fica dentro da cabana. Aham. Tipo, e parece que talvez ele seja mesmo, né? Ele continua tendo visões ainda. Provavelmente, talvez ele se torne um aqueles caras lá, sei lá, que são aquilo. Sim, sim. Tem essa teoria. Talvez. Então, aqui continuando, a Lagertha. Qual a intenção dela em ter estuprado o rei Harold? É Harold, né? É. Hey Harold, cara, essa cena foi bem esquisita. Sim, sim. Cara, eu não sei se ela tava querendo, sei lá, engravidar dele, né? Pra conseguir se salvar, talvez. Será? Mas eu acho que não, né? Porque parece que ela não pode mais ter filho. Ah, é verdade. E Eu achei bem sem sentido essa cena. eu acho que ela só estuprou ele mesmo. Sabe como os homens fazem com as mulheres? Quando os vikings, quando eles invadem um lugar, né? Acho que ela tá meio que querendo mostrar, talvez demonstrar poder. Uhum. Eu achei bem escroto essa cena, eu achei meio sem sentido. Eu achei sem sentido porque, tipo Eu assim. fiquei bem confuso. Não, eu achei. Eu fico tipo assim, cara, essa mulher é muito gata, velho. Não pode, tipo, fazer uma coisa dessa. Não, não é. Não pode acontecer esse tipo de coisa, sabe? E também, aí, logo após isso, né, ele conseguiu fugir, que foi até um vacilo dela, né? E ele sequestrou a Astrid. É a amante dela. E aí fica a pergunta: a Astrid realmente traiu a Lagertha? Pois é, isso mais lá pra frente, né? Porque na verdade ela foi sequestrada, né? E depois ela Não, acaba sim. meio que mudando de ideia e querendo mesmo se casar com o Rei Harold. Sim, inclusive no último Mas episódio eu ela não falou. sei, eu acredito que ela esteja fingindo, né? É. Ela pelo menos pelo que a personagem mostra, ela não parece ser assim ambiciosa, né? E ela é muito fiel a como ela fala, né? Aham. Ela deve tudo a Largueta. Sim. Largueta. Você fala diferente de mim, eu falo Lagertha. Mas, talvez ela esteja fingindo, né, cara? Justamente pra ter uma oportunidade pra pegar esse cara de surpresa, alguma coisa assim. Porque esse cara, Matar ele. é, igual a Laguerta fez, né? Ela matou o o Calf, Calf. o Calf, é verdade, É. é verdade. Esse cara também, ele não é muito. Acho que ela aprendeu com a Laguerta. Sim, mas esse cara também, o Rei Harold, né? Ele não é muito inteligente, né? Se não fosse o irmão dele, ele já teria morrido, inclusive. É verdade. Direto então agora para o episódio 3, Terra Natal. Cara, aqui você colocou aquela cena do Ivar gritando para os saxões. Velho, aquela cena foi foda, cara. Eu achei incrível aquela cena. Os cara ficam com medo justamente do jeito que o Ivar tá gritando. Dá uma imposição moral foda, cara. É. Até porque ele fala outra língua, né? Ah, é verdade. E é um cara aleijado e cheio de sangue lá. Provavelmente ele era um povo muito religioso, né? Deve ter achado que ele tava Sim. possuído. Por isso eles ficaram com medo. Você sabe? Tem muita gente que achou essa cena meio forçada, né? Ah, não achei não. Tipo, o cara errou a flecha na frente do Ivar. E eles ficaram lá sem fazer nada, né? Mas eu acho que foi. Eles queriam mostrar, né? Que provavelmente eles acharam que o Ivar tava possuído. Cara, e também muito do que se ganhava, assim, uma luta nessa época, assim, na época da Idade Média lá, era na questão moral, velho. Era ver o inimigo e a forma como ele se comportava no campo de batalha, isso definia muito uma guerra, sabe? Definia muito quem seria o vencedor. Então, é o que você disse, falando aquela língua lá que... Qual língua que é, por acaso? Você sabe? Assim, Eu não sei, né? Tipo, no começo da série fala que eles são da Escandinávia, né?
Falam, né, Escandinavo, será? escandinavia. É. Eu achei uma É língua eslavo. bonita, assim, o jeito que ele fala. Eu achei bacana, né? Aham. E também, agora, os filhos do Ragnar se separam. Então eles vão. Estão. É, cada um tomou seu rumo agora, né, cara? É, teve aquela treta lá, né, do Uber com o Ivor. Parece que Uhum. o Uber é. Uber. Parece que o Uber Uber. é o mais bondoso dos irmãos, né? Ele é o contrário do Sim, Ivor. Dá pra ver que ele fica com pena das pessoas que eles atacam, né? sim. E tudo que ele queria era cultivar, né? Cultivar ali na terra dos saxões, ao invés de causar mais guerra, né? E ele acaba indo buscar uma trégua lá com os saxões, né? Com Ethelwulf e o Redmund. Uhum. E também você viu que, talvez sim, vamos supor, se fosse pelo Ateulf, pela ideia do Ateulf, talvez ele tinha concordado com a proposta, né, de dar umas terras para ele. Só que parece que o bispo meio que foi contra É. isso. E, a princípio, a ideia de ir lá, de fazer um assentamento, né, assentamento que se diz, Aham. e de criar justamente um lugar para viver, era a ideia do Ragnar, né? Uhum. Ele, mais do que roubar, eles não queriam simplesmente, uma vez por ano a gente vai saquear a Inglaterra. Isso não é uma vida que um cara quer ter, né? Ele quer É. ter uma segurança. Então a ideia era justamente encontrar uma terra Uhum. para plantar e viver daquele lugar. Mas acho que não daria muito certo, né? Porque foi o próprio Ethelwulf que atacou o pessoal que estava lá no assentamento, né? Foi colocado pelo Ragnar depois que a Judith traiu ele com o Athelstan. É, eu acho que o Uber foi meio ingênuo, né? Mas porque ele realmente achava que. Tipo, eles não sabiam, né? Eles foram enganados. Eles achavam que eles realmente tinham direito a uma terra lá. Segundo o rei Egbert, né? Sim. Na verdade, o rei Egbert, quando Uhum. morreu, né? Ele deu essas terras pros vikings, né? E tal. Pros nortenhos, na verdade. É. Viking é mais uma atividade. É, mas os terras não eram mais do rei Egbert, né? Pra ele poder dar pros vikings. Então ele foi um filho da puta até o último momento, né? Na verdade ele tava defendendo o que era dele, né? Os vikings é que são os invasores. Então vai ficar, será, essa treta entre Ubi versus Ivar, né? Pelo que parece, vai ser o que vai acontecer. E justamente o Ubi, ele parece que vai agora ter uma tipo de aliança com a Lagertha, No último né? episódio, né? Eles formam uma aliança, aparentemente. Sim. Na verdade, será que isso vai acontecer, né? Será que ele não vai acabar traindo a Lagertha e acabar matando ela? Porque o vidente dizia que um dos filhos do Ragnar ia matar a Lagertha. Aí muita gente pensava que É, era o Ivar, mas pode ser ele. E você viu que aquela mulher, a esposa dele, ela também tava apoiando umas ideias na cabeça dele, falando assim, ó, você que deveria ser o rei de Kattegat, que a é. Lagertha não sabe mais o que faz, ela deixou o rei Harold fugir e tal. Eu não sei, né? Eu acho que ele realmente vai se aliar a Lagertha. E provavelmente outro filho dele vai matar ela, né? Mas, tipo, nesse mundo, aparentemente, os deuses realmente existem, né? E tem essa coisa de visão e predestinação. Então, acho que a gente pode até considerar a visão do vidente lá, né? Que ele falou que um dos filhos ia matar a Lagertha. Mas sei lá, eu acredito que talvez ela consiga sobreviver. Ela pode ir contra o destino. Ah, até agora isso não aconteceu, né? Mas sei lá. É porque na história a Lagertha morreu de velhice, não foi? Né? Ah, História real cara, mesmo. eu nem sei. Eu não sei disso. Eu ouvi isso por aí. Não sei disso. Então agora, o quarto episódio foi o plano, né? Aí foi que Isso. mostrou mais o Bjorn lá na época, visitando os árabes, né? E eles vão como comerciantes. Ah, até eu achei interessante isso, cara, que daí ele chega lá e aparece como comerciantes, né? Fala, pela ideia do cara lá que tava comandando eles, o cara mais sábio lá, aquele velhote, eu esqueci o nome. E aí chega lá, o cara pergunta, vocês são vikings ou são comerciantes e tal? O cara, são comerciantes e tal. E aí que pena. E daí ele tenta lutar lá e tem aquela cena. Ô, velho, aquela cena foi foda, né, cara? O Bjorn lá É, toma espada. o Bjorn É, Strowman, velho, é né? foda aquele negócio lá. Uhum. E aí eles aceitam ser guarda-costa deles, né? Aí é que você colocou o que ele pretende, né? Na verdade, é uma incógnita mesmo. O que o Bjorn vai fazer? Tipo, eu não acho que ele pretende atacar eles, né? Seria muito burrice dele.
Ele deve estar querendo algum tipo de acordo, ou querendo visitar mesmo, viajar pelo mundo, né? É, eu acho que. Eles estavam na Sicília, né? Tipo, ele falou que agora ele pretende visitar o rei árabe. Não, na verdade, eles. Não é, não é que eles vão pra Sicília? Não, tipo, ele queria ir pra Roma, né? Quando eles estavam no barco. Mas É, aí o viajante fala pra eles que tem um lugar melhor. Porque a Roma não é mais o centro do mundo. Ah, sim, é Aí aí eles que eles vão acabam pra indo pra Sicília. Sicília. Sim. É. E daí. Então, basicamente o que eu ia falar é o seguinte: eu acho que mais a motivação dele é mais conhecer o mundo, né? Conhecer as terras inexploradas, talvez saquear, alguma coisa assim. Ou talvez até encontrar terras férteis, né? Justamente para conseguir um lugar bom pro povo dele. Inclusive eu tava. Então, agora, o que que o Hitzberg vai fazer, sei lá. Eu falei o nome dele errado com certeza, tá? Mas enfim, o que que ele vai fazer depois que o Ivar zombou dele? Porque ele tinha esse problema que, em primeiro momento, ele teve um problema com o Ub, né? Ele disse que estava cansado do Ub tratar ele como se ele fosse um cachorrinho dele. E ele também teve o problema. E também teve um problema com o Ivor, quando ele tava falando isso, o Ivor também zombou dele, né? Então, o que que esse cara vai fazer? O que que você acha, mano? Sei lá, talvez ele volte pro lado do Uba, né? Depois disso. Ou talvez Ele ele foi. fuja e fique sozinho, vagando pelas florestas. Eu acho que ele vai morrer, cara, porque ele não tá tendo muito papel, né, cara? Pois é. Igual o Sigurd, né? O Sigurd também tava meio fraco, né? Mas mataram ele. Mas ele Talvez realmente não. ele. Talvez ele saia, tipo, com Sim. raiva lá de onde eles estão, né? Em York. E acaba sendo sequestrado. Ou então, talvez ele se junte aos saxões. Ah, não sei. Será que ele Talvez poderia? ele seja o novo Rolo, né? Rollo. Talvez. Talvez. Talvez possa acontecer isso. Mas então é isso que nós tinha pra falar, né? Eu acho que só uma curiosidade para até para as pessoas saberem um pouco mais sobre os Vikings. Cara, os Vikings não acabaram assim, eles não foram derrotados. Nunca eles foram derrotados. Não é assim que acabou os Vikings, né? Eles acabaram se integrando à sociedade inglesa, né? Podemos dizer assim. Porque chegou um tempo, inclusive foi o Alfredo que fez isso, cara, que ele converteu os vikings em cristãos. Então eles precisam, então é o seguinte, ó, você se torna cristão, esquece desses deuses pagãos e você pode viver aqui, você tem um pedaço de terra. Aí com o tempo foi acontecendo isso, inclusive depois de algum tempo assim, teve inclusive alguns reis que eram descendentes dos antigos vikings, né, e tal. E eles acabaram lutando depois contra as novas invasões vikings. Aí até um momento que chegou um ponto em que declinou totalmente, né? E a maior parte se integrou. Mas então é isso. Alguma coisa a acrescentar, Nox? Não, só isso mesmo. Basicamente o que aconteceu nos episódios, né? Então, vamos voltar aí na próxima quinta ou sexta, né? Assim que sair os episódios e a gente assistir. E fazer a review dos episódios um por um. É isso aí. Assim que sair o próximo episódio, a gente vai fazer uma review e vai postar aqui no canal. Então, cara, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva, porque esse canal é top. Então é isso, até o próximo vídeo e falou! Falou! More, give me more, give me more.